Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre a teoria da informação. Quando a gente pega esse assunto no edital, a gente tem que conhecer a diferença principal entre dados e informações. Será que dados e informações são sinônimos? No dia a dia, se alguém te pergunta qual a diferença entre um dado e uma informação, será que há diferença? Não tenha dúvida, principalmente para a prova. Se uma questão colocar que dados e informações são sinônimos, você vai marcar lá um xão no errado, né? Qual é então a principal diferença? Coloca aí no seu caderninho. Dados não têm significado. Dados são representações abstratas. Não têm significado. Então, vem comigo. Vamos pegar uma definição mais formal de dados. Observem. Uma descrição elementar de coisas, eventos, atividades e transações que são registradas, classificadas e armazenadas. Então, dados vão ser armazenados, mas que não são organizados para carregar significado. Então, um dado não tem um sentido. Se você, por exemplo, me observar na rua carregando uma plaquinha com 43, imagina aí, estou eu no meio da rua lá com um pedaço de papel escrito 43. Estou passando, estou mostrando para todo mundo. Quem estiver do meu lado vai olhar e vai pensar que eu sou o quê? O que você acha que esse 43 representa? Tem gente que vai achar que eu sou maluco, tem gente que vai achar que eu sou, sei lá, um relógio, um termômetro. O que é esse 43? Será que é o número do meu calçado? Será que é minha idade? O que é 43? 43 não tem sentido. Se eu ficar mostrando uma placa para vocês com 43, ninguém vai entender nada. Isso é um dado. Então, 43 é um dado. Observem aí. O que é 43? Agora, se eu mostro uma placa com esse conjunto de caracteres, você consegue interpretar 43 graus Celsius. Então, essa comunicação já é o quê? Uma informação. Aqui já passa a ter significado, tem sentido. Se eu pego uma placa com 43 graus Celsius, você vai passar que eu sou um relógio com a temperatura. E aí, você sabendo que está 43 graus Celsius, você tem uma informação. E com essa informação você vai poder tomar decisões. Por exemplo, você vai se arrumar para sair de casa e vai colocar uma camiseta ou vai colocar um casaco? Tem psicotécnico na prova. Se tu tá vendo lá 43 graus Celsius, tu vai colocar uma camiseta, vai de bermuda, chinelo, não é? Porque você sabe que está quente. Então, a informação, ela tem significado, ela tem sentido. A primeira diferença é entre dados e informações. Dados, eu olho e não entendo. Não faz sentido. Informação tem significado, faz sentido e apoia a tomada de quê? Decisões. Com a informação, eu posso compreender e tomar decisões. Então, conceito de informação. Dados que foram organizados de modo que tenham significado e valor. Valor para o seu recebedor. Agora, o que é o conhecimento? Vamos compreender a diferença da informação para o conhecimento. Uma premissa. O computador, ele consegue processar dados e gerar informações. É possível que eu tenha uma tabela cheia de números que eu olho e não entendo nada. Mas o computador consegue processar a média, me dizer o mínimo, o máximo, ele começa a me dar informações. E aí, com aquelas informações, eu posso tomar decisões, beleza? Agora, o conhecimento, ele não é gerado no computador. O conhecimento, ele só é gerado na mente humana. Essa já é uma característica importante. O conhecimento é gerado na mente humana.
Pessoal, esse conhecimento, ele pode se dar de várias formas. A gente tem dois tipos de conhecimento muito importantes a saber: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. E compreender a diferença já é uma tarefa. Mas, para ilustrar, daqui a pouco a gente vai ver essa definição, mas eu vou contar um fato. Esses fatos são importantes para a gente poder fixar conteúdo. Há quem não goste, paciência, mas eu vou contar um fato. Vocês sabem que há aproximadamente 23 anos atrás, eu fui gerente de um banco, de uma instituição financeira aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, bem novinho, eu me tornei gerente. Eu fui gerente de 2 bancos aqui no Rio. Um banco espanhol, que eu gostava muito de trabalhar, que era o Banco Bilbao Vizcaya, isso é um fato. E depois eu migrei e fui para o Unibanco, onde eu tinha 18 metas como gerente de agência no Unibanco. Essas metas variavam desde a abertura de contas até título de capitalização, enfim, era um desafio. E na época eu ficava tão feliz, imagina, eu com meus 20 aninhos, saindo de casa de terno, aquilo me dava um orgulho, sabe? Eu tinha tanto prazer em colocar o terno, ir para a agência, achava aquilo super bacana. Era um status. E aí, eu me recordo, eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, numa das principais ruas do centro da cidade, na Uruguaiana com Ouvidor. E eu me recordo que a meta para abertura de contas era de 10 contas por mês. No primeiro mês, a gente começava a procurar os familiares, os amigos, né? Com o tempo, a gente ia queimando os cartuchos, ia ficando um pouco mais difícil. E no banco você não tem histórico, né? Todo mês você tem que matar aquele leão para poder sobreviver. Caso contrário, Mas logo na minha primeira semana, eu fiquei surpreso porque o fluxo de pessoas na agência era muito grande. E eu me lembro de um senhor, né, que entrou na agência tudo arrumado, bem vestido, uma malinha 007. Aí ele olhou para os gerentes e, para minha felicidade, ele me procurou, perguntou se podia sentar. Eu falei, claro, fique à vontade. Aí ele disse para mim que tinha interesse em abrir uma conta. Eu fiquei todo feliz, né? Abri um sorriso de ponta a ponta. Falei, cara, isso vai ser mole. Olha aí, eu vou bater essa meta mole aqui. Aí eu virei pro cidadão e falei, senhor, para abrir uma conta conosco é necessário ter identidade, CPF, comprovante de residência, contra-cheque. Eu, um bem novo, eu havia estudado todos os normativos do banco, eu conhecia todas as instruções do Bacen. Enfim, eu estava preparado para trabalhar naquela função. Eu tinha estudado bastante. E passei para ele a relação de documentos necessária. Imediatamente, aquele senhor abriu a mala, puxou um envelopezinho de papel pardo com kit. Ele tinha cópia de tudo já. Toda a documentação para abertura da conta. Aquele contra-cheque verdinho, identidade, CPF. Ele já me entregou o kit e falou assim, tá tudo aqui. Aí eu fiquei mais feliz ainda, né? Peguei aquela documentação. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o Serasa dele. Limpinho. Falei, opa, porque o maior impedimento para a abertura da conta é a pessoa ter um nome sujo. E aí joguei o Serasazinho dele lá. Beleza. Fiquei todo feliz. Nisso meu telefone começa a tocar. A contragosto eu atendi o telefone. Era um gerente cascudo do banco. O meu oposto, enquanto eu era novo de idade e recém-chegado, era um senhor já cascudo e cansado, né? Cansado a gente percebe a diferença, né? Daquele furor que eu estava de trabalhar na instituição bancária e ele já cansado, ele virou para mim e falou assim, ô meu filho, não abre a conta desse sujeito não. Eu falei, por quê? Não abre a conta dele, não. Aí eu falei, não, mas está tudo certinho. Ele trouxe toda a documentação pertinente, o Serasa está limpinho e tudo. Eu tenho meta, quero abrir a conta dele. Ele falou, não.
Manda esse rapaz voltar amanhã. Pega a documentação dele, fala que vai levar para a área de segurança do banco, tem que fazer isso, que é uma norma, e manda ele voltar amanhã. Cara, eu, muito contrariado, né? Pedi desculpas àquele senhor, falei, pode voltar amanhã, por favor, eu vou abrir a conta toda, vou realizar o processo administrativo que tem que ser feito, eu volto amanhã. Mas eu fiquei indignado com aquilo, né? Porque eu tenho meta. E aí, o cidadão foi embora. Aquela conta espontânea foi embora. E eu imediatamente me dirigi ao senhor lá e questionei. Mas por que o senhor não quer que eu abra a conta? Eu tenho uma meta, eu tenho que abrir 10 contas por mês. Por que eu não vou abrir a conta dele? O senhor, muito tranquilo, virou para mim e falou, meu filho, você não viu que ele é um estelionatário? Eu falei, quê? Você não viu que ele é um estelionatário? Eu falei, claro que não, como é que eu vou saber? Ele tem toda a pinta de estelionatário. Eu falei, eu não percebi. Fato novo. O gerente cascudo virou para mim e falou assim, meu filho, onde que ele mora? Aí eu olhei a residência Caxias, 40 quilômetros da agência. Onde que ele trabalha? Niterói, mais 30 quilômetros da agência. Aí o cascudo perguntou para mim, por que ele quer abrir uma conta aqui? Por que ele não abre uma conta lá na casa dele ou lá perto do trabalho dele? Porque ele não quer que você vá na casa dele e não quer que você averigue onde ele trabalha, porque isso tudo é falso. Você não está vendo que isso tudo é falso, meu filho? Aí eu comecei a desconfiar. E ele falou assim, você vai abrir essa conta, se você abrir 10 contas desse jeito, você vai emprestar dinheiro para esses 10, no mês que vem a sua carteira está negativa e o banco te manda embora. Você não pode abrir conta espontânea se a pessoa vier à agência, você não pode fazer isso sem investigar se aqueles dados são verdadeiros, porque a responsabilidade vai ser sua. Você tem que ir atrás das contas, não as contas virem até você. Ele começou a me explicar e eu pensei, rapaz, pior que tem sentido. Mas veja, aquilo não pode constar no manual do banco. Isso não vai estar no normativo do Banco Central. Isso era a experiência dele que ele estava me passando. Esse é um conhecimento tácito, baseado em quê? Em crenças, em valores, no que a gente chama de know-how. Aquele cascudão tinha esse know-how. Eu não. Se eu não tivesse a voz da experiência desse gerente, eu teria aberto aquela conta e eu ia sofrer as consequências com isso, né? A gente tem no início, quando a gente começa a trabalhar em um lugar, a gente tem o quê? Uma curva de aprendizagem muito grande. E aquele senhor já tinha esse capital intelectual para compartilhar comigo. Mas o que eu poderia fazer? Escutar. No dia seguinte, quando aquele senhor retornou, eu, de fato, constatei que aqueles dados não procediam. Eu comecei a questioná-lo. O senhor pode me dar o telefone para eu ligar para o seu chefe, para confirmar? O banco está fazendo essas exigências. Enfim, nunca mais aquele cidadão apareceu. E com isso eu fui aprendendo. E comecei a observar aquele gerente mais experiente com outros olhos. Eu preciso que vocês entendam, inclusive, que esse tipo de conhecimento, esse conhecimento tácito, ele é adquirido como? Através da observação, através de conversas. Daí, inclusive, um assunto importante que pode aparecer na prova, que são as redes sociais. Se alguém colocar numa questão que a rede social é importante em uma intranet, em um ambiente corporativo. Vejam, haverá quem levante o dedo para criticar, porque para muitos as redes sociais são perda de tempo. E é verdade, porque imagina o tempo que a gente não fica aí nas redes sociais, o quanto tempo a gente perde desviando a atenção. E aí tu vai criar uma rede social só para funcionário de uma empresa? O que eles vão fazer nessa rede social? Compartilhar experiências. Compartilhar experiências que não podem ser compartilhadas em manuais. Então, eu poderia relatar numa rede social, pessoal, olha o que aconteceu, apareceu um cara assim, todo bem vestido e tal, e o cara queria dar um golpe.
Não posso botar isso no manual, mas posso botar isso numa rede social. E dessa maneira, reter aquele capital intelectual dentro da minha instituição. Essa é uma boa prática, né, de gerenciamento do conhecimento. Logo, se cair uma questão, redes sociais são importantes? Sim, para disseminar o quê? Conhecimento. Vamos que vamos, vai melhorar. Vamos voltar. Dados e ou informações que foram organizados e processados para carregar o conhecimento, a experiência, o aprendizado acumulado e a especialidade conforme se aplicam a um problema ou à atividade atual. Ou seja, o conhecimento, ele é mais do que a mera informação. O conhecimento é a contextualização, é a aplicação daquela informação de maneira o quê? Relevante e acionável. Por isso a gente pode dizer que o conhecimento é informação em ação. E sinônimos são o quê? Ativos intelectuais, capitais intelectuais, que podem vir na prova e que a gente tem que associar ao conhecimento. Então a gente já começa a visualizar uma hierarquia de dado, informação e conhecimento. A informação, ela é oriunda dos dados, né? Dados processados geram informações. A máquina é capaz de processar dados, de gerar informações, mas o conhecimento só roda onde? Na mente humana. Diferença entre conhecimento tácito e explícito, para ficar documentado aí no caderno. Conhecimento tácito é aquele que vem do aprendizado quê? Baseado em crenças, subjetivo, crenças. Valores. Pessoal, já aconteceu de alguém falar para vocês assim, aí, vamos fazer isso? Aí tu olhar e falar assim, pô, não vou não. Aí ele, pô, que é maneiro pra caramba então, tu falar, pô, não vai dar certo não, cara. E o cara perguntar, por quê? E tu falar só assim, porque eu acho que não. Não tem uma maneira formal de você justificar o porquê. Mas você acredita que não vai dar certo e você não quer fazer. Isso provém de quê? Pode ser da tua fé, da tua cultura, da tua crença, dos teus valores, não importa. Isso é tácito. É importante que você saiba classificar e distinguir o conhecimento tácito daquele conhecimento explícito. Então, conhecimento tácito, ele é baseado em quê? Em coisas subjetivas. Ele é difícil de ser explicado, formalizado, externalizado. Isso é o tácito. Vejam, como é que uma pessoa, por exemplo, aprende a pintar? Eu acho maneiro demais o cara que consegue pegar aí um quadro e começar a pintar. Às vezes eu fico vendo vídeos, eu fico impressionado como é que, de formas estranhas, daqui a pouco surge uma imagem assim, surpreendente. Eu falo, caramba, isso é um dom. Como é que uma pessoa consegue fazer um móvel? Né? Existem vários ofícios, várias profissões cuja a maneira de trabalhar ela só provém do conhecimento tácito. Só se você tiver um aprendiz. Né? Como é que um pintor vai aprender? Muitas vezes observando outros pintores. Como é que um artesão vai aprender aquela técnica? Através da observação. Então, existem várias dessas profissões onde, para você se especializar, é necessário que você conviva com, é necessário que você adquira aquela experiência no dia a dia. Isso é tácito. Há outras que são mais técnicas, mais teóricas e mais fáceis de serem compreendidas através de métodos. Correto? O conhecimento explícito é aquele que você consegue passar para um guia prático para fazer alguma coisa, um manual de instruções. Você conseguiu externar o conhecimento, mas de uma maneira já sistemática. Esse conhecimento é explícito, ok?
Vamos lá, vai melhorar. Vejam então na teoria, que é muito importante, que é como os autores pensam e como normalmente os examinadores se baseiam. Conhecimento tácito baseado em valores, em crenças, é o know-how. Know-how, que a gente chama de know-how. Já o conhecimento explícito, tipos objetivos, racionais e técnicos de conhecimento, formal e sistemático. São os manuais, são os guias práticos. O passo a passo. Beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Agora, há um processo de conversão do conhecimento. Aí, a gente tem que entender antes alguns conceitos. Esse autor, Nonaka e Takeuchi, né, esses autores que são responsáveis por grande parte da gestão do conhecimento que a gente tem hoje, esses autores eles defendem que existem teses. O que é uma tese? Uma tese é uma verdade, né? Uma coisa que até então é dita como verdadeira. É uma tese. Bom, você tem as suas verdades. De repente, alguém cria o quê? Uma antítese. E prova que você está totalmente errado. O que acontece? Imagina, lá no passado, havia quem achasse que a Terra era quadrada. Aí você tinha aquela tese. De repente, viraram e falaram, não, a Terra é redonda. E provaram que a Terra era redonda. O que aconteceu? Surgiu uma nova tese. Então, a gente tem um processo contínuo de conversão do conhecimento, onde uma tese e uma antítese vão gerar o quê? Uma nova tese. E assim, o conhecimento ele vai espiralando. É o que a gente chama de espiral do conhecimento. O conhecimento ele vai se modificando. Vejam, o espiral do conhecimento é baseado em 4 processos, que a gente vai chamar de SEC. SEC é socialização, externalização, combinação e internalização. Como é que é? Socialização, externalização, combinação e internalização. Beleza. Galera, depois que eu conheci aquele meu gerente cascudo no exemplo, no fato que eu contei para vocês, que eu compartilhei da minha vida pessoal, né, com vocês, depois eu comecei a ter mais afeição por aquele senhor. Eu me recordo, né, que quando chegava sexta-feira à noite, sexta-feira depois que fechava a agência, eu chamava ele para ir para o boteco tomar uma cerveja. E aí a gente ficava conversando, tomando cerveja. Eu me lembro que a minha mulher me ligava, né? E começava, Renato, o que você está fazendo? E eu falava para ela, com toda a seriedade, eu falava para ela, estou num processo de socialização. Um processo de conversão de conhecimento tácito para tácito. O meu gerente mais experiente está me contando um monte de fatos aqui, eu estou, né, aprendendo com ele, contando os meus fatos, a gente está trocando o nosso conhecimento num processo de socialização. Então, a socialização é um processo de quê? De troca de conhecimento tácito com tácito. De conversão de conhecimento tácito para tácito. Com o passar do tempo, eu fui convidado a criar manuais de boas práticas
de atendimento. Ah, para eu fazer aqueles manuais, eu já tinha que fazer um processo de quê? Externalização. Onde o meu conhecimento tácito, oriundo da minha experiência, isso é fácil, né, gente? Passava a ser um conhecimento o quê? Explícito. Então, na socialização, eu tenho um conhecimento tácito que se transforma em outro conhecimento tácito. Na externalização, eu tenho um conhecimento tácito que se transforma em um conhecimento o quê? Explícito. Aí eu criei um manual. Oriundo da minha experiência. Se esse manual fosse feito a partir de outros manuais, em concurso público tem muito isso, né? A gente vai criar uma apostila, a gente vai criar um PDF, muitas vezes a gente pega um trecho de um trecho de outro, um trecho de outro. Ah, eu vou preparar um material. Aí surge o processo de quê? Combinação. A combinação já é o conhecimento explícito para explícito. E a internalização. Internalização. Que é o processo de conversão do conhecimento de quê? De explícito para tácito. É o oposto da externalização. Enquanto a externalização é de tácito para explícito, a internalização vai ser o quê? De explícito para tácito. Então eu estou assistindo a aula, estou pegando aquele manual, estou lendo aquele manual, o conhecimento é explícito, mas eu vou interpretar, ele vai se tornar o quê? Um conhecimento tácito. Eu vou internalizar aquilo. Bom, mais uma vez, observando o espiral do conhecimento, observem que na socialização eu tenho um conhecimento tácito para tácito. Na externalização eu tenho um conhecimento, olha lá, na socialização, olha a maneira que vocês têm para interpretar esse gráfico. Socialização é o quê? De tácito para tácito. Agora, externalização é o quê? De tácito para explícito. Internalização, tácito para explícito para tácito. E combinação, explícito para explícito. Essas são as 4 combinações que vão formar o espiral do conhecimento. Galera, é engraçado, né, que polícia tem bastante esse papo de conhecimento tácito, de verdade. Eu larguei a minha vida no banco porque eu passei no concurso da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro. Mas esse é um outro fato, fica para um outro momento. Agora, uma coisa que é verdadeira é que o policial também tem essa coisa do conhecimento tácito. É incrível a capacidade que o policial tem de chegar a um ambiente e identificar possíveis meliantes, possíveis vagabundos com bastante eficácia. O cara que está na polícia, ele tem uma maldade inata. Ele chega, ele olha, ele fala assim, ih, cara, esse aqui, não fui com a cara dele, vou ficar de olho, já identifica, já fica na atividade. E essa maldade, ela também é adquirida com o convívio, com a experiência com o policial mais velho. Por isso é muito natural, quando vocês forem distribuídos dentro das guarnições, dentro das delegacias, que seja, sempre vão colocar o policial cascudo com o novinho, né? Sempre vão colocar o policial mais velho com aquele que acabou de chegar. Por quê? Para ele compartilhar essa experiência, para que esse conhecimento tácito seja compartilhado, porque ele muitas vezes não vai poder ser
instruído no curso de formação, ou numa aula, ou num livro, né? Ele vai ter que ser obtido através da experiência. Agora, vamos voltar. Já ficou claro a diferença entre conhecimento tácito e explícito, e a gente tem que distinguir agora a inteligência. O que caracteriza a inteligência, pessoal? Olha lá, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Seria uma definição de inteligência comum, inclusive, ao dicionário. Beleza? Então, se você me perguntar, Renato, o que é inteligência? Cara, a inteligência é a capacidade de modificar o conhecimento. Inteligência é a capacidade que você tem de descobrir as coisas. Então, imaginem. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar Tício. Tício é muito... Tício é muito trivial, né? Vamos pegar Herculano. Herculano, ele é um cidadão inteligente que descobriu, imaginem, senhores, descobriu a cura da AIDS. Se Herculano descobre a cura da AIDS, nós podemos falar que Herculano é inteligente? Não tenha dúvida, né, cara? Lógico que ele é inteligente. O cara que fizer uma descoberta dessa é inteligente. Isso é irrefutável. Então, a inteligência está marcada pela descoberta. O computador, ele não gera conhecimento, mas ele pode trabalhar em inteligência artificial. E aí, vocês já devem ter estudado em aulas de segurança, em outras aulas, algumas técnicas como heurísticas, inferências, redes neurais, né, técnicas de inteligência artificial. Beleza. Vamos agora pegar a diferença da inteligência para a sabedoria. Sabedoria. Olha como é importante, hein? Herculano descobriu a cura da AIDS. É verdade. Ele é inteligente. Aí, vamos chamar o Herculano e perguntar, Herculano, você prefere patentear essa cura da AIDS e ficar milionário e ir para o inferno? Ou você prefere colocar essa cura da AIDS em domínio público, salvar milhões de pessoas, acabar com essa mazela do mundo, ganhar um prêmio Nobel, sei lá, e ir para o céu? O que você faria no lugar de Herculano? Você ficaria rico, ia para o inferno, ou ficaria pobre, mas iria para o céu? Galera, essa é a sabedoria. Muita gente é inteligente, mas não é sábia. Então, o que define a sabedoria é o que você vai fazer com a sua inteligência. O sábio nem sempre é o mais inteligente, mas aquele que melhor aproveita a inteligência que tem. É bonito isso, não é? Eu acho. Tomara que vocês tenham, com essa aula, aprendido definitivamente a diferença de dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. Senhores, se eu fizer uma última analogia, é como se o dado fosse um tijolo, a informação, uma parede. O conhecimento é um cômodo. A inteligência é a casa. Você vê que o dado, ele é importante para construir a informação, o conhecimento e a inteligência. E a sabedoria é o quê? O que fazer com essa casa? Você vai alugar, vai vender? O que você vai fazer com a casa? Isso é sabedoria. Pessoal, é importante distinguir dados, informações, conhecimento, inteligência e sabedoria. Tendo estudado toda essa parte teórica, agora a gente vai fazer
muitas questões para observar como isso pode cair na prova. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Questão do CESP. Todas as questões são exclusivamente do CESP. TCM da Bahia. O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre a venda de carros da marca do último trimestre de 2018. Esse relatório vai trazer os carros por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto da análise da informação, o que esse relatório apresenta? Raciocina comigo aí, galera. Um relatório impresso lá, gerado pelo computador, vai representar conhecimento, inteligência, dado, informação, sabedoria. Observe que o CESP, ele colocou as 5 classificações possíveis que a gente estudou na aula teórica. Agora, fazendo exercício, vem comigo. Um relatório contendo dados por faixa de preço, região, modelo e cor. Observem, não são dados porque o relatório tem sentido, tem significado. É uma tabela lá contendo o relatório das vendas. Isso é o quê? Uma informação. O gabarito aí é o quê? Letra D de delta. D de dado. D de delta. Polícia vai falar Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, e vambora. Delta. Gabarito. Letra D. Vamos nessa. Questão da ABIN. Pula. Questão da CGE da Paraíba. Agora sim, agora está correto. A respeito da gestão da informação e do conhecimento, assinale a opção incorreta. Nas organizações, o principal benefício que a tecnologia da informação oferece para a própria organização, para seus clientes e fornecedores, é a capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos. Ele quer a incorreta, gente. Então, vamos voltar. Nas organizações, o principal benefício que a TI oferece para a própria organização, para seus clientes e fornecedores, é a capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações. Sim, a letra A está certa. Qual a principal vantagem do computador em relação ao homem? A memória. A principal vantagem do computador em relação ao homem é a memória. O computador não esquece aquilo que ele aprende, porque está armazenado, está gravado, está salvo. Então, a memória é a principal vantagem. E o computador tem a capacidade de quê? De processar aqueles dados, gerar as informações, apoiar a tomada de decisões. Então, a letra A está valendo. Letra B. Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade. Legal. Dados não têm valor sozinhos, não têm sentido, não têm significado. A letra B também está certa. É um conceito para a gente. Letra C. Um data warehouse é uma técnica para a criação de sistemas de software na própria organização onde os dados são gerados. Gabarito, letra C. A letra C é incorreta. Aí você vai se questionar e vai pensar assim, mas eu não aprendi o que é data warehouse. Beleza, você tinha que acertar por exclusão. Poxa. E o que é um data warehouse? Aí, vamos comentar, né? Óbvio que a gente vai comentar. E a gente vai comentar com mais fatos. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar mais fatos aí para melhor compreensão desse conceito de data warehouse. Vamos dar uma viajada? Já contei para vocês
esse meu histórico de gerente de banco, já comentei, ventilei, né, a minha motivação para os concursos, enfim. Vou falar um pouquinho mais. Pessoal, eu me recordo que na época do Unibanco, o Unibanco ele tinha participação em várias outras grandes empresas, né? O Banco 24 Horas era do Unibanco, a Blockbuster era do Unibanco, havia uma série de outras empresas que eram do Unibanco. Vamos pensar no caso da Blockbuster. Será que todo mundo conheceu a Blockbuster? Eu não sei, porque agora tem gente já desse século estudando e fita cassete não é uma coisa tão recente. Mas há algumas décadas atrás existia uma atividade comercial de locação de filmes. Locadoras. E a Blockbuster era uma das maiores locadoras do mundo. E acredito que no Brasil inteiro tinha Blockbuster. E uma coisa que a gente observava é que a Blockbuster ficava dentro das lojas americanas. E também é uma outra rede varejista bem popular, né? Acredito que também no Brasil todo haja lojas americanas. Hoje, esse mercado de locadora morreu. Não existe mais Blockbuster. Eu me lembre, acho que faliu, sei lá, acabou. Enfim. Mas um desafio da Blockbuster era expandir a quantidade de clientes. Era prospectar potenciais clientes. Todo negócio quer o quê? Uma maior rentabilidade, né? Então, para isso é redução de custos, com a automação, um maior market share, né? Uma maior fatia do mercado. Então, vamos lá. Presta atenção. Existia um banco de dados que a gente vai chamar de database. Um banco de dados do Unibanco. Existia um banco de dados da Blockbuster. Existia um banco de dados do Banco 24 Horas. E de cada empresa, daquele grupo empresarial que era o conglomerado lá do Unibanco. Vamos lá. Aí, cada um tinha o seu banco de dados. De repente, esse conjunto de banco de dados cria o conceito de Data Warehouse. Então o Data Warehouse é o quê? Um conjunto de banco de dados. Beleza? Esse conceito de Data Warehouse está associado a um conjunto de banco de dados. E aí alguém teve uma ideia, falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, todo cliente que compra um aparelho de Blu-ray, de DVD na loja americana é um potencial cliente para Blockbuster. Então vamos pegar o banco de dados da loja americana e vamos extrair, vamos minerar as informações de todos os clientes que compraram Blu-ray, de todos os clientes que compraram DVD. Aí o que acontecia? Desse banco de dados da loja americana saía um subconjunto que servia para prospecção da Blockbuster. E aí a Blockbuster ia direto naqueles potenciais clientes que adquiriram o produto nas lojas americanas e ofertavam lá uma primeira locação gratuita mediante cadastro. Essa técnica ela pode ser chamada de data mining, de mineração de dados. Então, um data warehouse vai ser o quê? Um conjunto de banco de dados, dados estruturados na forma de tabelas. E a partir desse grande conjunto de banco de dados é que vão surgir datamarts, que vão surgir técnicas de mineração de dados para data mining, né, para prospecção, no caso contextualizado aí, de novos clientes. Então, voltando.
Observem o erro da questão. Data warehouse é uma técnica para a criação de sistema de software? Não. Data warehouse é o quê? Uma coletânea de banco de dados. Um conjunto de banco de dados. Então, a letra C está errada. Vamos para a letra D. Informação é um conjunto de dados contextualizados. Ah, legal. Por que o examinador fala que a informação é um conjunto de dados contextualizados? Os dados são brutos. A informação é gerada a partir dos dados, mas elas têm sentido. O dado é requisito para a informação. A informação é gerada a partir do dado, mas ela tem o quê? Significado. Então, voltando. Informação é um conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão. A letra D está perfeita. E a letra E? Conhecimento, é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas. É engraçado, né? Às vezes eu pego um texto e muitas vezes até compartilho aquele texto com os meus alunos nas aulas presenciais, na graduação. Eu sou professor aqui do Instituto Federal no Rio de Janeiro. E aí eu compartilho um texto com os alunos. E se eu perguntar o que cada um retirou daquele texto, né? Qual o valor daquele texto, é incrível como cada um tem uma interpretação diferente. E é mais incrível ainda que se eu der o mesmo texto 6 meses depois, é incrível como cada um já vai trazer interpretações ainda diferentes. O ser humano é assim. Né? Todo o ponto de vista é mutável. Né? O conhecimento é mutável. A gente tem o quê? Esse processo de espiral do conhecimento. E isso é importante para a prova. Conhecer é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas. Interiorizar as informações recebidas. Possivelmente combinando-as, inclusive com o conhecimento já pré-existente, de maneira ao quê? A gerar mais conhecimentos, novos conhecimentos, modificar o conhecimento. Então a letra E também está certa. O gabarito da questão é letra C de Charlie. Vamos que vamos. Vamos agora para o concurso da DPU. Dados acerca de determinado assunto de interesse de uma ou mais pessoas que possam ser interpretados ou tenham significado. Gente, essa é mole. Por que essa é mole? Dados que tenham significado são considerados o quê? Informação. Dados que têm significado são a informação propriamente dita. Gabarito da questão, letra D de delta. Observem que conhecimento e capital intelectual podem ser vistos como sinônimos. Beleza? Gabarito, então, é o que? Letra D de delta. É a resposta. Vamos para a próxima. A respeito da sociedade da informação e da sociedade do conhecimento, assinale a opção correta. Letra A. A informação é o resultado do conhecimento. A informação é resultado do conhecimento. Já está errado, gente. Qual é a hierarquia? Dado, informação, conhecimento. Então vejam, o conhecimento pode ser obtido a partir da informação, né? Mas a informação é o resultado do conhecimento, está invertido, está errado. Letra A está fora. A informação é o resultado do conhecimento que o colaborador adquire com suas experiências profissionais. Aquilo que ele adquire com as suas experiências profissionais do dia a dia, o know-how, é um exemplo de conhecimento tácito. Legal? Ele quer a opção correta. Vamos para a letra B. Atualmente, em função da era da informação, o conhecimento não é mais o responsável pelas vantagens competitivas de uma organização. Galera, o que ele chama de era da informação? Na administração, nós tivemos a era agrícola, a era
industrial e agora a gente vive a era o quê? Informacional. Na era industrial, qual era o principal ativo das empresas? O que tinha mais valor? Eram os equipamentos, máquinas, tratores, veículos, enfim, isso é característica do ativo na era o quê? Industrial. Hoje a gente pode ter uma startup em um cowork, né, em um ambiente de trabalho compartilhado para não ter custo e com um gestor lá com bolso cheio. Os ativos hoje são o quê? Intangíveis. A gente não consegue pegar. Quanto vale a marca do Estratégia Concursos? Quanto vale a marca da Google, da Amazon? Isso é intangível. Eu não vou mensurar o valor da empresa Estratégia pelo que ela tem de equipamentos na sua matriz. Isso não representa o ativo da empresa. O valor, o grande valor do Estratégia é o quê? Intangível. Então, por isso, a importância hoje de se investir em segurança da informação, de se investir em gestão do conhecimento. Vamos voltar. Atualmente, em função da era da informação, lembrando que a gente passou pela era agrícola, pela era industrial e agora vivemos a era informacional. O conhecimento não é mais o responsável pelas vantagens competitivas? É errado. O conhecimento é sim responsável. E a gente precisa ter o quê? Maneiras de gerir esse conhecimento, inclusive para que ele fique resguardado na instituição. Ok? Vamos para a próxima. Letra C. Os modelos de gestão mais atuais preconizam o uso da informação e do conhecimento como diferencial para as organizações essenciais para o desenvolvimento de vantagens competitivas. É outro fato, né, gente? Modelos de gestão atuais preconizam o uso da informação, preconizam o quê? Investimentos em BI, investimentos em Big Data. Para quê? Para predizer cenários, para poder sair na frente diante dos seus concorrentes. Então, a letra C está válida. Letra D. A gestão do conhecimento e de competências é uma ferramenta de gestão operacional. Pessoal, aqui, a gestão de conhecimento e de competências é uma ferramenta de gestão operacional? Essa questão está errada. Por quê? É uma ferramenta de gestão estratégica. A gestão do conhecimento é uma ferramenta de gestão estratégica. Ele queria o quê? Ah, agora sim faz sentido. Ele quer a correta, né? Então a letra A está errada, a letra B está errada por causa do não, a letra C é o gabarito, a letra D está errada por quê? A gestão do conhecimento e de competências não é uma ferramenta operacional, é uma ferramenta estratégica, adotada por gestores, por diretores, né, pela alta hierarquia da instituição. E a letra E? Por que a letra E está errada? Porque a sociedade da informação, essa expressão, ela surge com a globalização. Lógico que essa alternativa poderia gerar dúvida, porque a internet ela colabora, né, com a globalização, ela colabora com a sociedade da informação. Mas, por definição, essa expressão ela surge com a globalização. O gabarito da questão, então, é letra C de Charlie. Ok? Vamos nessa. Mais exercícios. É muito importante fazer questões. Vamos lá. Conversão da informação em conhecimento é um processo individual. Até aí está certo, né? A partir do momento que eu falo que o conhecimento é gerado na mente humana, esse processo é individual. Inclusive, ao receber uma informação,
é possível que você tenha um conhecimento diferente do meu, a partir daquela interpretação, daquela internalização, que depende da análise e compreensão da informação e que requer conhecimento prévio por códigos da representação de dados utilizados no processo de comunicação. Senhores, imaginem, se eu vejo isso daqui, ó. Talvez se eu mostrar isso aqui, se eu mostrar essa informação, se eu mostrar essa informação para um japonês, por exemplo, para um oriental, provavelmente ele não vai conseguir entender nada, porque esses caracteres não são compreensíveis por ele. Então, quando o examinador coloca que depende da análise e compreensão da informação em que requer conhecimento prévio dos códigos de representação de dados utilizados no processo, é porque a pessoa tem que conseguir o quê? Interpretar o idioma, a codificação que foi utilizada naquela comunicação. Aí, gente, já é uma teoria de comunicação. A gente precisa, para que haja comunicação, a gente precisa ter o quê? Aulinha de redes. Um emissor, um receptor, um canal e o quê? Protocolos idênticos no emissor e no destinatário para que haja uma informação em código sendo transmitida naquele meio. Então, voltando para a questão, a conversão da informação em conhecimento é um processo individual gerado na mente humana que depende da análise e compreensão da informação e que requer conhecimento prévio dos códigos de representação de dados utilizados no processo de comunicação. Então, essa questão está certa. Vamos nessa. Prefeitura de São Luís do Maranhão. Tendo como referência os conceitos normalmente adotados na gestão do conhecimento, assinale a opção correta. Letra A. Vamos ver se a letra A está correta. Informação corresponde a todo o conhecimento que o indivíduo coloca à disposição da organização? Não. Informação corresponde ao conhecimento? Não. Conhecimento tácito é o conhecimento comum, passível de ser acessado por todos. Gente, o conhecimento tácito é difícil de ser compartilhado.
ele é difícil de ser dividido, né, de ser compartilhado, porque ele é oriundo da experiência. Letra C. Os dados podem ser transformados em informação. Dados podem ser transformados em informação. Inclusive, o computador faz muito isso, né? Processa dados e gera informações. E a informação é a base para o conhecimento. Mas não são elementos brutos. Aí o não são está errado. Letra D. Os dados podem ser expressos numericamente. Beleza, podem. Os dados podem ser expressos numericamente. Os dados podem ser até mesmo... Os dados podem ser até mesmo o quê, gente? Uma placa. Uma placa de trânsito, né? Na verdade, já vai passar a ser uma informação. Porque quando eu olho para uma placa de trânsito, eu consigo deduzir o que é para fazer, o que não é para fazer. Às vezes tem uma placa que tem um bicho e uma linha no meio. Eu sei lá o quê. Mas eu consigo interpretar. Vocês veem que eu não entendo nada de trânsito, né? Isso é com girão, com herculano. Mas é importante que vocês compreendam que a informação ela pode ser numérica, textual, pode ser voltada para imagens, desenhos, enfim. Vídeos, áudios. Letra E. Conhecimento não pode ser gerado a partir de informações? O não está errado, gente. O conhecimento pode ser gerado a partir de informações. Beleza? Então a letra E está fora. Vamos continuar. Gabarito letra D de delta. Vamos que vamos. Vamos para a questão agora da Polícia Federal do concurso de 2018, último. Olha que questão dada. Dados são fatos. Né? Dados são fatos. 43. 43 é a temperatura. É um fato. Que descrevem objetos, transações, por exemplo, eventos e entidades. Beleza. A questão está certa. Dados são fatos. Não tem significado. Gabarito é certo. Vamos para a próxima. Também da Polícia Federal. Essa já ficou mais fácil ainda, né? Porque já está aparecendo direto o gabarito. Mas vamos ler. O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. O que o examinador quis dizer aqui? O ser humano vai analisar as informações e vai gerar o quê? O conhecimento. O gabarito da questão, certo. Vamos para a próxima. Agora vai ficar mais fácil. O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação. Por quê? Eu tenho uma hierarquia, dado, informação, conhecimento. Então, o conhecimento é mais complexo que a informação, pois o conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as. Combinando, inclusive, com conhecimentos que você já dispõe. Então, o gabarito da questão da Polícia Federal também é certo. Vamos para a próxima. Questão do STM. O modelo SEC, sensibilização, externalização, combinação e informação. O modelo SEC, que é o do espiral do conhecimento, representa modos de criação do conhecimento organizacional. Perfeito, pessoal. Modos de quê? De criação de conhecimento organizacional. Por quê? São justamente os métodos de conversão do conhecimento. De tácito para tácito, de tácito para explícito, de explícito para tácito, de explícito para explícito. Então, essa questão está horrorosa. Por que ela está horrorosa? Porque não é sensibilização e não é informação. O modelo SEC representa modos de criação do conhecimento organizacional.
afirmativa, ela estaria certa se não fosse o quê? O erro na descrição do SEC. Sensibilização, coisa nenhuma. É socialização. Olha aí. Informação, coisa nenhuma. É internalização. Então essa questão ficou horrorosa. O modelo SEC é o quê? Socialização, externalização, combinação e internalização. Então o gabarito da questão é errado. Beleza? Já começa errado aqui no sensibilização, hein? Cuidado. É socialização. É o primeiro processo de conversão do conhecimento. Do tácito para tácito lá, do vou beber chopp. Isso aí. Galera, com isso a gente vai encerrando essa primeira parte da aula, que teve como objetivo discorrer sobre as diferenças de dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aproveitado bastante a aula. E vamos que vamos. Pessoal, vê se ainda consigo voltar ao vivo aí. Me dá um feedback aí se a gente ainda tá junto aí. A Gabi não. Professora Mayara Barreto. Vocês conseguem me visualizar ainda? A gente ainda tá ao vivo? Fala comigo. Caso positivo... beleza. Ainda estamos ao vivo. Então, alguém colocou aí uma coisa importante. Uma dúvida importante. Teve uma questão aqui na aula que apareceu com um gabarito e me quebrou aqui, né? Porque eu sempre corrijo primeiro a questão para depois mostrar o gabarito, mas ela me mostrou um gabarito primeiro e meio que me forçou a corrigir de maneira equivocada. Vamos ver qual é? É essa aqui, da Polícia Federal. Olha aí. Foi ruim mostrar essa questão, porque apareceu logo aquele certo marcado ali, meio que me forçou só uma leitura e eu li muito rapidamente a questão e fui induzido ao erro. Então, quero fazer uma errata e comentar esse item. Vamos lá. Olha só, gente. O conhecimento é embasado na inteligência das informações. Isso está completamente errado, né? Por que está errado? O gabarito é errado, porque a hierarquia ela é dados, informações, conhecimento, inteligência e sabedoria. Então vocês aprenderam de maneira correta, vocês entenderam o conteúdo. Esse slide aqui no meio do caminho é que foi mais um tropeço aí, trazendo esse gabarito certo de maneira equivocada, beleza? O conhecimento é embasado na inteligência? Não, a inteligência ela modifica o conhecimento. A característica da inteligência é a capacidade do ser humano de quê? De modificar o conhecimento, de ter descobertas. Então, o conhecimento não é embasado na inteligência. Legal? Essa questão está errada. O gabarito oficial da banca é errado. Foi um lapso e eu estou, então, retificando o gabarito e fazendo uma errata. Beleza? Vou ajeitar os slides. Na hora de publicar esses slides, eu já faço essa observação. Ok? Agora sim, vamos dar um intervalo. Vamos pegar aí uns 15 minutinhos de intervalo. Como eu estou transmitindo direto do meu canal, não sei se a gente vai conseguir colocar algum videozinho de intervalo, ou se vai ficar nessa tela do aguarde aí uns 15 minutos. Mas, assim, a pretensão é voltar às 17 horas. Ok? Vamos nessa, galera.